gravação não vai ficar lá, essas coisas, né? Aqui está escuro, para gravar, tem que ter muita luz, mas pelo menos se a gente conseguir um bom áudio aí, já dá para quem não está presente poder ouvir a gravação depois, participar dessa série de mensagens na carta, na Epístola de Pedro. Eu já convido você a abrir sua Bíblia. 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1. Bem no finalzinho da Bíblia, né? Semana passada fizemos uma introdução e falamos então aí apenas dos versículos 1 e 2 nessa introdução, e a gente vai caminhar por essa carta por algum tempo, né? São mais de 30 sermões, que realmente é uma carta muito rica. E na introdução, no capítulo 1, versículos 1 e 2, que nós refletimos na semana passada, vimos primeiro a autoria, né? Quem é o autor dessa carta? Pedro, como ele mesmo se apresenta, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, aquele que esteve com Jesus Cristo, e isso faz com que ele tenha autoridade para falar, né? Autoridade para levar essa mensagem, uma mensagem importante. Por isso ele usa dessa autoridade, por isso ele já inicia a carta falando da sua autoridade, e ele então está escrevendo a quem? Ele está escrevendo aqueles que estão dispersos, né? Peregrinos, espalhados, forasteiros, aqueles que por conta da diáspora, por conta da perseguição, se espalharam, e a igreja, né, de Jesus se espalha, judeus convertidos ao cristianismo, por isso dispersos são assim tratados como peregrinos. E Pedro fala que eles são escolhidos de Deus, de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Tratamos isso na semana passada, né? Como é importante para essa visão, para essa análise de uma vida de perseguição, de sofrimento. Alguns eles estavam sofrendo isso. É importante você ter primeiro conhecimento de quem você é, qual é a sua essência. E ele então diz: olha, vocês foram escolhidos por Deus, vocês foram eleitos de Deus. Então não se esqueçam disso. E é nesse sentido que ele então vai continuar caminhando na sua carta. E agora nós vamos ler hoje os versos 3, 4 e 5. Vamos trabalhar apenas nesses três versos 3, 4 e 5. Eu leio primeiramente na NVI, né? Uma versão internacional, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Amém. Irmãos, quanta informação a gente tem nessa carta. Não sei se você teve o privilégio de ler a carta toda em casa. Se você ainda não fez isso, faça isso, leia ela, sente o momento, você vai ler, é muito curtinha, mas quanta informação, quanta teologia, quanto conhecimento a gente pode extrair daqui. Nós poderíamos pregar apenas um versículo, né? Mas para um pouco mais de dinâmica, a gente está trabalhando aí 2, 3, 4 versículos por vez, mas cada versículo é muito rico, é muito profundo naquilo que nós precisamos aprender, e Pedro quer passar para os seus leitores. Esse início
é uma doxologia. O que é uma doxologia? Uma doxologia é um hino, é uma expressão de louvor. Nós cantamos aqui alguns cânticos que eu escolhi para mostrar coisas que nós estamos vendo nesse início da carta, né? Jesus Cristo é o motivo da minha canção, que segurança sou de Jesus. Nós cantamos isso aqui. Então, uma doxologia é uma expressão de adoração, um hino. O comentarista Spurgeon, falando de uma experiência que ele teve, ele diz que um professor, Berkouwer, fez uma observação da qual ele nunca esqueceu. Ele diz assim: senhores, toda teologia bem fundada deve começar e terminar com doxologia. Quando a teologia não começa e termina com doxologia, ela transforma-se em um mero exercício intelectual e abstrato, no qual o coração não é envolvido e a alma não é corretamente tocada. Lindo isso. Perceber que o estudo da Bíblia, da Palavra de Deus, a teologia, ela não pode ser fria, ela não pode ser mecânica, não pode ser uma coisa só técnica. Vamos ver, vamos fazer exegese desse texto, vamos ver o significado de cada palavra, vamos ver o que Deus está falando aqui. Não pode ser só isso. Precisa ter uma expressão de adoração, precisa ter um coração envolvido, precisa ter uma mente aberta e um coração rendido, reconhecer em todo o tempo que isso é palavra de Deus, que tem vida nisso aqui. É por isso que o culto, ele também tem louvor. É por isso que antes da mensagem a gente canta, né? A gente adora, porque isso envolve a nossa emoção, isso faz com que a gente se aproxime ainda mais de Deus. Não é pecado se emocionar, não é errado chorar, né? Expressar, glorificar a Deus, né? Nós batistas não temos o hábito de fazer isso com tanta frequência, alguns irmãos sim, mas de um modo geral a gente canta mais, né? Mas não é errado isso, muito pelo contrário. Enquanto a gente estuda, enquanto você reflete, enquanto você faz a sua meditação em casa, você precisa vivenciar essa experiência de adoração, de cantar, de hinos, colocar hinos na presença do Senhor. E o que Pedro está fazendo aqui, para dar início a uma carta onde ele vai falar de coisas tão sérias e tão profundas, é reconhecendo, é adorando ao Senhor. Por isso, então, ele faz o início da sua carta com essa doxologia: bendito seja, louvado seja, glorificado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está adorando, reconhecendo o Senhor. E aqui ele vai então continuar falando sobre a regeneração. Regenerar, nascer novamente, de uma forma diferente. Então ele vai tratar nessa primeira parte do texto que nós somos regenerados. Somos regenerados por misericórdia, somos regenerados por uma esperança viva, somos regenerados para uma herança imperecível, imaculável, imarcessível. Somos regenerados pela fé. São essas as partes, né, que eu encontro nesse texto. E a grande ideia, a ideia central desse texto é: pela misericórdia e graça de Deus, somos regenerados mediante a fé em Cristo. Você pode repetir comigo? Pela misericórdia e graça de Deus, somos regenerados mediante a fé em Cristo. Vamos de novo. Pela misericórdia e graça de Deus, somos regenerados mediante a fé em Cristo. Essa é a ideia central aí. Você sai daqui com essa ideia na cabeça. A primeira parte do versículo 3: regenerados por misericórdia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia. A regeneração, a transformação da vida em Cristo, um novo nascimento, é um movimento da iniciativa de Deus. É Deus quem primeiro, por graça, aquilo que a gente não merecia, por misericórdia, não dar aquilo que a gente merecia, Ele faz o movimento na nossa direção. Então, a salvação, a regeneração, é um movimento da misericórdia de Deus. Meu irmão, Deus não deve nada para a gente.
Deus não deve nada para você. Você é um pecador, pecadora. E nem assim Ele nos rejeita por sermos pecadores. Em seu infinito amor, Ele vem a nós na pessoa de Jesus Cristo para nos dar a oportunidade de um novo nascimento. Isso é maravilhoso. Mas esse novo nascimento é um ato de quê? É um ato da misericórdia de Deus. Não um ato de merecimento. Não porque você fez alguma coisa ou é alguma coisa. É pura misericórdia de Deus. O comentarista vai dizer: o seu nascimento espiritual ocorre por meio do mesmo Espírito e poder. Você não tem poder algum para efetuar o seu renascimento. Apenas Deus, em seu poder sobrenatural, pode fazer com que você nasça de novo. Em sua graça e misericórdia, o Espírito de Deus invadiu a sua alma e transformou o seu coração de pedra em um coração de carne. Ele lhe deu o desejo por Cristo e o levou a Cristo por um presente, como um presente para Cristo. Você foi um daqueles que o Pai se agradou em dar ao Filho, não porque havia algo de agradável em você, mas para que o Filho visse a obra de sua alma e se agradasse. Não tem nada na gente, nada de bom em nós, nada que faça com que Deus olhe para a gente e diga assim: não, vou fazer alguma coisa por Gabi, vou fazer alguma coisa por Antônio, vou fazer alguma coisa por Fátima, vou fazer por Lucas, pelo Lucas. Não, nada. É misericórdia do Senhor. Quando Jesus está conversando com Nicodemos, você corre aí com a sua Bíblia, né? Em João capítulo 3, aquele texto tão lindo que a gente tem, né? O João 3,16. Nessa conversa com Nicodemos, Jesus fala sobre isso no versículo 3. João 3,3, ele diz, em resposta a Nicodemos, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos fica confuso e pergunta: mas como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Como é que alguém pode ser regenerado, gerado de novo? Um adulto vai voltar à barriga da mãe? E Jesus responde: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus está falando de um nascimento espiritual. Jesus está falando de uma mente renovada, de um espírito transformado pelo poder do próprio Espírito Santo. Jesus está falando do Espírito de Deus vindo até você e transformando a sua vida com aquilo que só Ele pode fazer. Paulo falando aos Efésios capítulo 2, nos versos número 4 e 5, você que gosta de passear pela Bíblia, ele diz, Efésios 2, 4 e 5: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. A salvação é graça de Deus. A salvação é obra da misericórdia de Deus. Você reconhece essa misericórdia na sua vida? Você reconhece? Você é uma nova criatura sem merecer nada. Irmãos, a gente tem que se lembrar disso. A gente precisa se lembrar disso com frequência. Sabe por quê? Porque muito tempo na igreja, vamos ser sinceros, começa a achar que a gente merece alguma coisa. A gente começa a argumentar com Deus: mas Deus, por que essa enfermidade veio? Mas Deus, por que eu fiquei desempregado? Mas Deus, por que foi aquele desgramado, aquele vizinho meu, não quer nada com o Senhor? O cara vive bem, vive fazendo churrasco, está tudo bem com ele, por que isso comigo? Por que eu estou enfrentando isso? A gente começa a achar que a gente é digno de alguma coisa, como se Deus tivesse um compromisso em cuidar, em resolver, em fazer alguma coisa para a gente, porque a gente merece isso. Seria sincero, isso não passa às vezes pela cabeça
depois de um tempo na igreja, não é? A gente tem que lembrar disso aqui. Você tem que louvar e agradecer a Deus, porque se você está aqui, se você é um escolhido dele, a gente viu isso na semana passada, é puramente pela misericórdia dele e pela graça dele na sua vida. Meu irmão, minha irmã, não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Pedro está estabelecendo as bases para que aqueles irmãos que estão vivendo perseguições, sofrimentos e dificuldades possam estar firmes. Então você precisa entender: regeneração é misericórdia do Senhor. Regenerados para uma esperança viva. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos ao texto de Pedro. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Observe essa expressão, esperança viva. Bom, se existe uma esperança viva, é porque existe uma esperança morta, né? Ou uma morta esperança. A NAA, Nova Almeida Atualizada, ele traduziu por para uma viva esperança, dando uma ênfase maior à palavra viva. Então, a gente precisa observar que a esperança, a fonte da esperança, pode ser viva ou pode ser morta. A regeneração, no novo nascimento, ela é espiritual. É um nascimento para uma vida realmente viva, ou seja, uma vida espiritual em Cristo. Esse viver espiritual só é possível por quê? Por causa da ressurreição de Cristo. Ou seja, Cristo vence a morte, e ao vencer a morte, Ele garante vida para você, uma vida espiritual, uma vida eterna, uma vida que está além dessa vida. Por isso que a nossa esperança é uma esperança viva, é uma viva esperança. Agora, a gente pode buscar, você pode buscar esperança em muitas coisas, não pode? A esperança de concluir um curso na faculdade. Porque quando eu me formar em medicina, a minha vida vai ser tranquila, porque aí eu vou ganhar muito bem, eu vou poder estruturar minha família. A esperança de um casamento. Quando eu casar, eu vou sair dessa casa, não aguento mais, e aí a minha vida vai ser melhor, vou ter meu esposo, vou ter minha esposa. A esperança de ter um filho. Vamos ter um filho, que aí a gente vê se a gente salva o nosso casamento. Está muita crise aqui. Uma criança traz alegria para o casamento, para a vida. Então aquela criança vira uma esperança, não é verdade? A esperança de um transplante de órgãos. Olha, consegui, eu estou próximo da fila, chegou a minha vez, a minha vida vai ser renovada. É uma esperança. A gente pode ter muita esperança em muitas coisas, mas nenhuma dessas coisas é vida eterna. Nenhuma dessas esperanças é esperança realmente viva. Percebe? A viva esperança está na ressurreição de Cristo, que promove vida eterna para mim e para você. Então Pedro está estabelecendo essa base, dizendo: olha, você precisa viver firme na certeza de uma nova vida em Cristo, uma esperança viva que vem pelo sacrifício dele. É isso que vai te dar força para sobreviver nas adversidades. É isso que vai te ajudar a resistir na hora da dor. É isso que vai fazer com que você consiga olhar além quando estiver tudo ruindo. Terremoto, né? Não sei, terremoto aí essa semana. Quando está tudo ruindo, é essa viva esperança, uma esperança eterna, que vai fazer você realmente ficar firme, ficar de pé. Se não for isso, tudo é passageiro. Descobriram um novo medicamento, passageiro. Agora já tem inventado uma forma de fazer um transplante de córnea, e aquela pessoa que era cega de nascença começou a ver. Bênção, mas é passageiro. Vamos congelar o nosso corpo, e a possibilidade de um dia a gente renascer e voltar à vida aqui. Passageiro. Percebe como, de um modo geral, as pessoas estão sempre buscando esperança, mas esperança aqui, esperança morta, não esperança viva.
Você foi regenerado para uma viva esperança. Aleluia! Só Cristo tem uma viva, uma eterna esperança para você. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Continua o texto. Regenerados para uma herança imperecível, imaculável, imarcessível. Para uma herança que jamais poderá perecer, verso 4. Macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para você. Pedro está usando uma linguagem aqui que é familiar, que é própria da palavra de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, Pai, Filho, herança. Herança é o quê? Algo que você recebe da sua família, né? Então aqui nós temos uma herança que não é aquilo que a gente pode receber na morte dos nossos pais, por exemplo. Pedro está guiando os seus leitores para olharem para algo além daquilo que eles estão vivendo, da dor, do sofrimento, da perseguição, enxergarem uma herança numa vida eterna. O seu comentário diz: é a herança que a princípio pertencia apenas ao Filho de Deus. Essa herança era só de Jesus, porque Jesus é o único Filho de Deus. Mas quando fomos adotados, renascemos na família de Deus, nós nos tornamos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. A herança que Deus o Pai reservou para o seu Filho, ele agora compartilha com todos aqueles que foram adotados no Filho. Que maravilha! Você não merecia nada, foi alcançado por graça e misericórdia, e agora ainda é herdeiro de tudo, junto com Jesus, o Filho unigênito de Deus. Meu irmão, isso não é para a gente realmente vibrar, realmente se alegrar? Você nem filho era, você estava longe, perdido. Ele adota você, muda a sua vida, regenera você em Cristo, e a herança de Cristo se torna a sua herança, porque você é um co-herdeiro com Cristo. A vida de Cristo, a vida eterna, é dada a você como um presente, uma herança de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A Almeida traduziu, a Revista Atualizada traduziu, uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Palavra difícil, né? Imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Imperecível, incorruptível. O que é uma coisa imperecível e incorruptível? Uma coisa que não pode ser corrompida, uma coisa que não pode ser destruída, uma coisa que não se acaba. A herança que a gente pode receber nessa terra é perecível. Ganhei um casarão como herança. Eu vi um terremoto. E cadê o casarão? Perdeu. Ganhei 100 mil reais, 300 mil reais de herança. Que legal, que bom. Muda o governo, vem a inflação, aqueles 100 mil reais que você tem, passa para valer nada, estoura uma guerra, e aí? A moeda muda, 100 mil reais não vale nada. Uma herança imaculada, ela não pode ser manchada, inacessível, ou seja, que não perde o vigor, não perde o frescor, não se altera. Essa herança não pode ser destruída, não pode ser corrompida, não pode ser manchada, não é dinheiro sujo, criminoso, é uma herança eterna, uma herança que nada pode alterar, nada pode tirar de você. Eu fiquei imaginando alguém que tem uma janela, um jardim, e naquele jardim você tem uma flor muito bonita. Quem gosta de flor aqui? As plantas não gostam muito de mim. Eu gosto delas, mas elas não gostam muito de mim. Então eu mantenho uma distância de segurança para as plantas, né? Mas imagina que você está olhando aquela flor linda da sua janela. E aí você vê o brilho daquela flor. E aí você percebe que o tempo vai passando e aquela flor continua linda.
E aí você percebe que muda a estação, vira inverno e ela continua lá, do mesmo jeito. Olha que flor estranha. E aí vem verão, um sol escaldante e ela está lá. E a chuva bate, quando você olha da janela, está lá aquela flor, do mesmo jeito. Aí você pensa, é artificial, não é possível. Está resolvido, pastor. Não, quando você olha, ela é uma flor de verdade, mas uma flor que resiste a tudo. É difícil de imaginar isso, não é? É difícil de imaginar, mas essa é a nossa herança. Algo lindo, algo belo, algo que você contempla e sente espantado, algo que resiste a tudo, ao tempo, resiste à chuva, resiste a tudo e permanece ali intocável, permanece lindo, permanece sem nenhuma mancha. Por quê? Porque tem uma vida que é uma vida plena, uma vida eterna, uma vida que está além de tudo aquilo que ela está sofrendo ali, vento, chuva, sol. Ela continua linda. É difícil de imaginar, porque a vida natural não é assim, mas o Senhor está falando de algo além. Ele está levando aquelas pessoas a olharem para uma regeneração que está além, imperecível, imaculada, imarcessível, ou seja, não perde o seu frescor, não perde o seu brilho, porque planta artificial não tem aquele brilho, né? Vamos ser sinceros. Quando você olha assim, tão brilho, mas quando você não tem aquela vida da folha natural, não é? Da pétala natural. A herança, a regeneração produzida pelo Senhor em você, ela é assim. Nada pode tirar esse brilho, esse frescor que você recebeu do Senhor. Regenerados pela fé, capítulo 5, versículo 5, perdão, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último dia. Irmãos, essa parte aqui é muito importante, essa teologia aqui é muito importante. A salvação, a regeneração é um ato de Deus, é misericórdia de Deus, é graça de Deus. Entretanto, é para todo aquele que crê. Isso é misterioso, porque na verdade é o próprio Deus que coloca a fé em você. Mas é para aquele que crê, é mediante a fé. Então, sua fé precisa estar firmada em Cristo. Você está seguro em Cristo, até o fim dos séculos. Ele diz, são protegidos. Olha isso, meus irmãos, minha irmã. Você é protegido, sua fé é protegida, nada pode tirar de você. Protegida pelo poder de Deus, não é sua, é de Deus. Até chegar a salvação prestes a ser revelada no último dia, no último tempo. Ou seja, até que tudo isso aqui se acabe e você esteja com Ele na eternidade, a sua fé está firmada nele, segura nele, protegida por Ele. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, Romanos 1, 16 e 17, Paulo vai falar sobre isso. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A tese de Lutero, né? Irmãos, eu vou falar aqui com um pouco de dor no coração. Como eu vejo crentes com medo de perder a salvação. Eu vejo crente batista, batizado, que passou por uma classe comigo, com medo de perder a salvação. Sabe por quê? Porque a gente é bombardeado de tanta teologia, de tanta informação. A gente assiste um monte de youtuber, a gente assiste um monte de gente, de modo geral, que eu quase não assisto,
mas a gente vê novela da televisão, novela cristã, evangélica, evangélico. A gente assiste um monte de pregadores, a gente lê um monte de devocional, e café, leite, tudo com Deus, e cada um fala uma coisa, cada um tem uma fonte, cada um pensa de um jeito, cada um definiu a sua teologia de uma maneira. E aí aquilo que é básico, está escrito na Bíblia, que você estudou, que você já orou, que você já leu, que eu vou ensinar para você, se perde. E aí eu vejo crentes com medo de perder a salvação. Não sei, né? De repente eu estou meio errado ainda em umas coisas, né? Eu estou ainda tem umas coisas que eu preciso mudar. Não sei se Jesus voltar, né? Será que eu vou? Ah, pastor, eu tenho medo, não sei, né? Tomara, eu estou trabalhando para ele me levar, estou trabalhando para. Mas como assim você está trabalhando? Entende? Então é você que está produzindo a fé, é você que está produzindo a salvação, é você que garante a sua salvação. Quem somos nós? Quem somos nós? Nós não somos nada, nós não alcançamos nada, nós não merecemos nada, é tudo graça de Deus. Quando eu penso que eu posso buscar a salvação, eu estou eliminando, eu estou desconsiderando todo o movimento de Cristo, todo o sacrifício de Cristo, toda a vinda de Cristo para essa terra, para produzir a vida em você, está sendo jogado no lixo, porque na verdade não foi o sacrifício dele. O sacrifício dele foi em parte, né, pastor? Porque a gente tem que conquistar, né, pastor? A gente tem que continuar, né, pastor? Mas continuar o quê? Você é pó dessa terra. Tudo que te resta é crer. E crer significa o quê? Significa confiar, significa se entregar, significa se render. Nada pode tirar essa salvação de você. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus, não o seu poder. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. A única coisa que resta a você é crer, confiar. Você é pecador, você é pecadora, você é imperfeito. Enquanto estiver nessa terra, você vai falhar. Vão ter momentos em que você vai deslizar. Você vai pensar uma coisa que não deveria ter pensado, você vai falar uma coisa que não deveria ter falado, você vai fazer uma coisa que você não deveria ter feito, você vai ter dificuldade para ter uma atitude de perdão, uma atitude de mudança em alguma coisa. Por quê? Porque você é um pecador. Mas qual é a sua luta? A sua luta é reconhecendo isso diante de Deus, dizendo: Deus, transforma a minha essência, me regenera por completo. Mas se isso tira de você o céu, a garantia da eternidade, então você não foi selado com o Espírito Santo. Então como é que você consegue falar com Deus se você não tem o Espírito Santo? Percebe a incoerência disso? Se você fala com Deus, se você pede a Deus para tratar aquilo que foi errado, aquele movimento que está acontecendo com você, que você precisa mudar, você só está podendo fazer isso por quê?